Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. É uma história muito conhecida por todos. Você precisa entender uma coisa muito interessante. Já vou começar a andar, né? Não aguento. Vou ficar parado. Que você está aqui porque Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. A Bíblia diz que toda vez que se reuniu uma multidão perto de Jesus, curas aconteciam, milagres aconteciam, a multidão saía saciada. Minha pergunta para você nessa noite é: o que você precisa? Porque Ele vai derramar sobre você. Eu gostaria que o Israel aumentasse o teclado agora para nós, por favor, pede. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Agora eu quero perguntar para você o que você necessita, se é de uma cura, se é de uma porta aberta, se é de uma resposta da parte do Senhor, porque Ele vai fazer. Ele está aqui e Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Você não veio aqui a este lugar à toa. Se você precisa de uma cura, Deus vai derramar cura sobre você. Seja uma resposta da parte do Senhor, Deus nessa noite vai entregar a resposta para você. Eu quero profetizar que quando você colocar os pés para fora dessa igreja, o teu telefone vai tocar, alguma mensagem vai chegar e a resposta que você precisa, Deus vai entregar a você. Eu quero que você levante suas mãos lá em cima nessa noite, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa noite reunidos no teu nome. A tua palavra vai falar que o Senhor nunca despede uma multidão vazia. Sentam pessoas aqui necessitando de uma cura, Senhor. Eu declaro a cura no nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus. Qualquer que for a sua enfermidade, seja curado no nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus toda célula cancerígena indo embora agora no nome de Jesus. Toda dor na coluna, toda dor de cabeça que não passa, seja curado agora no nome de Jesus. Se há algo no seu corpo que precisa ser restabelecido, eu declaro no nome de Jesus. Toda dor no rim que você sente, seja curado agora. Toda pedra sendo expelida agora no nome de Jesus. Eu declaro agora sobre a sua saúde emocional, seja curado, seja livre e liberto dessa ansiedade, dessa depressão. O Senhor nessa noite te livra, Ele te guarda, Ele te dá descanso. Deus está indo de encontro a você agora e está tirando você, a sua alma, de um calabouço. Deus está trazendo vida para você. Eu ministro sobre você nessa noite. Eu ministro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a bênção do Senhor. Seja curado. E agora nesse momento, no nome de Jesus, em um ato profético, levante suas mãos e feche a sua mão e receba a sua vitória no nome de Jesus. Você pode sentar e aplaudir o nome do Senhor. Vamos lá. Está escrito assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Ora, Elias, o tisbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá água do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. É uma passagem e um texto que todo mundo conhece, já ouviu falar. A Bíblia diz que naquele tempo, Elias era o profeta daquele tempo. E Elias, ele fica naquele tempo, um tempo difícil, um tempo escasso. Por quê? Porque Acabe casa com Jezabel. E Jezabel, ela é filha de Etbaal, rei dos Sidônios.
Quando ela casa com Acabe, ela automaticamente traz para o reino de Israel uma cultura de adorar ao Deus Baal. E o Deus Baal, naquele tempo, ele era chamado de Deus da fertilidade. Então, se o povo de Israel plantasse e colhesse, e fosse uma grande abundante a sua colheita, eles davam toda a honra a Baal. Porque Jezabel, naquele tempo, ensina o povo a adorar Baal. Naquele tempo, o povo troca a presença do Senhor, troca os grandes feitos do Senhor, para poder adorar a Baal, os Baalins. Então, toda a honra eles davam a Baal. Mas Elias, vendo todo aquele contexto, vendo tudo que estava acontecendo, ele se levanta e declara uma palavra. Mas o que eu acho interessante é que Deus não mandou Elias declarar uma palavra. A Bíblia diz que Elias declara uma palavra para Acabe. Ele fala, a Bíblia diz que o Senhor não mandou ele falar. Mas não, ele mesmo pronuncia a palavra, que diz assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes. Depois desse versículo, depois dessa fala de Elias, a Bíblia diz que o Senhor falou com Elias. E fala com Elias: Elias, sai daqui e vai para o riacho, vai para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão. A primeira coisa que eu entendo nessa passagem é que Elias, ele viu uma necessidade, então ele profetiza. Vamos lá, Elias viu uma necessidade, então ele profetiza. E a Bíblia diz que fica 3 anos sem cair uma gota de água. O que eu aprendo e entendo com isso? Que tem necessidades na minha casa, necessidades na minha vida, que eu estou vendo que precisa de uma mudança, mas se eu não profetizar, nada vai acontecer. O que você precisa que aconteça na sua vida? Não espere um profeta chegar e falar com você. Comece a profetizar, porque você vai ver Deus agir ao seu favor. Porque Elias profetiza e Deus assina embaixo. E naquele momento eu acredito que as nuvens começam a retroceder, o vento começa a soprar ao contrário, e durante 3 anos e meio não cai nenhuma gota de água. Agora você precisa entender a crise que vai começar a ser instalada naquele reino. A crise que começa a ser instalada naquele tempo, porque não chove, não cai água. Todo mundo sabe que você vai fazer uma plantação, você necessita da chuva no tempo certo. Todo mundo sabe que se a agronomia de um país for defasada, há uma crise instalada. Eu não sei você, mas quando demora a chover em Lagoa da Prata, a terra fica muito seca. Os rios começam a baixar, as lagoas começam a secar. E tudo começa a aumentar, porque tudo fica muito escasso. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante que aconteceu. Porque às vezes a nossa vida é olhar o jornal, é olhar os noticiários, é olhar o que está acontecendo no mundo ao redor. A economia está indo de mal a pior. As coisas estão começando a aumentar. O que vai ser às vezes da onde nós trabalhamos, da empresa que nós temos. E nós começamos a encher a nossa cabeça com essas notícias, mas nós esquecemos quem que é o nosso Deus. Porque o que mudou a economia daquele reino não foi os empreendedores daquela época. O que mudou a economia daquele reino não foi as pessoas que plantavam, mas foi a boca de um profeta que declarou uma palavra. Então o que vai mudar a sua vida e tudo que está em volta é a palavra que você declarar. É a palavra que você declarar. Eu quero profetizar que quando você abrir a boca dentro da sua casa, o reino dos céus será estabelecido e aquilo que você precisa vai acontecer. É isso que você tem que fazer, meu amigo. Não foi só sua irmã que te convidou para você vir aqui, não. Deus, Ele quer fazer algo novo sobre a sua vida. E você passou por tantas coisas. Você tem passado por tantos momentos e às vezes desacreditado do que vai ser no dia de amanhã. Você se sente sozinho e abandonado. Mas Deus nessa noite está abraçando você e está falando: eu tenho algo novo para a sua vida. Comece a profetizar, porque tudo na sua vida será reestabelecido. Deus vai fazer grandes coisas em você e você está no lugar certo. Não desista.
Então a economia de um reino é mudada por uma palavra que sai da boca de um homem. Só que na maioria das vezes nós começamos a reclamar daquilo que nós estamos vivendo. Nós reclamamos de como está a nossa casa, nós reclamamos de como está o nosso trabalho, nós reclamamos da nossa vida financeira, mas nós não fazemos algo para Deus mudar a situação. O problema é que a murmuração, ela sempre vai atrasar aquilo que Deus tem para você. Ei, quando o povo de Israel sai do Egito para ir à terra prometida que Deus prometeu que levaria eles, uma caminhada que durava 3 dias, a murmuração fez durar 40 anos. Tudo aquilo que eu começo a reclamar e murmurar vai atrasar a bênção de Deus sobre a minha vida. Então o que vai definir o que você vai viver amanhã, as palavras que você profetiza hoje. O que vai definir o que você vai viver daqui a uns dias é o que você fala hoje. Então você precisa profetizar sobre a sua casa. Você precisa profetizar sobre os seus filhos. Essas noites atrás, eu acordei cerca de 2 horas da manhã, eu e a Marina, porque minha filha Melissa estava chorando muito. Ela acordou chorando e muito em crise. Eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo. O que eu fiz? Dobrei os meus joelhos e comecei a orar. E eu lembro que pouco tempo depois que eu já estava orando, Deus, repreenda tudo que não foi do Senhor. O que está acontecendo com ela, eu não sei, mas o Senhor sabe. Se for algo no mundo espiritual, eu repreendo no nome de Jesus. Eu não aceito na minha casa. Eu comecei a orar e profetizar. Pouco tempo depois, a Melissa dormiu, a Marina dormiu. E eu continuei acordado. Eu continuei orando e intercedendo pela minha casa. Então você precisa tomar uma posição sobre o que você quer viver. Você precisa tomar uma posição sobre aonde você quer chegar, o que você quer alcançar. Porque às vezes nós temos tudo. Por quê? Porque nós temos Deus ao nosso lado, mas o Deus é a última pessoa que nós vamos recorrer. Sendo que Ele deveria ser a primeira opção. Porque o que eu acho incrível em Elias é que ele abre a boca, profetiza e Deus assina embaixo. E Elias muda a economia de um reino. Você precisa entender que tudo que rege a terra está debaixo da potente mão de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas. Então eu não sei o que vai ser da economia o ano que vem. Eu sei que a minha vida está na mão do Senhor e eu sei que Ele vai me guardar como tem me guardado. A minha casa está na mão do Senhor e eu sei que Ele vai continuar cuidando e guardando da minha casa como Ele tem guardado, porque a minha vida está na mão do Senhor. E durante esse tempo fica 3 anos, praticamente 3 anos e meio sem chover. Só que quando Elias dá essa palavra, Deus fala com ele, beleza Elias, agora você vai ter que fugir. Vai para o ribeiro de Querite. E lá eu dei ordem aos corvos que te levem carne. Uma coisa interessante que vai falar no versículo 3, diz assim, sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá água do riacho e dei ordens aos corvos. Você precisa entender uma coisa muito interessante, o que esse versículo traz. Porque a Bíblia não está dizendo que Deus vai dar ordem aos corvos para trazer alimento para Elias. Não, a Bíblia está dizendo que ele já deu ordens. Eu já dei ordens. Sabe o que eu acho interessante? É que antes de Elias sentir fome, Deus já tinha preparado para ele a providência. Eu acho que você não entendeu. Antes de Elias sentir fome, Deus já tinha preparado para ele um alimento. Como assim? Não entendi. Vou te explicar. Eu quero declarar que no nome de Jesus que nessa noite, antes de uma necessidade surgir na sua vida, Deus já tem a provisão certa a qual você precisa. Nada pega Deus de surpresa. Se a sua vida está na mão de Deus, fique em paz, porque antes de surgir alguma necessidade, Deus ele já tem a providência decretada ao seu favor. Eu falei aqui que Deus ele não tem plano B, ele sempre tem um plano A, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, quando Saul desobedeceu ao Senhor, Deus já tinha Davi, um sucessor de Saul, para poder
tomar posse do trono. Nada pega Deus de surpresa. Quando Adão peca no jardim, Deus já tinha Jesus Cristo para poder vir e pegar a autoridade de volta e dar ao homem. Nada pega Deus de surpresa. Tudo que você precisa é confiar no Senhor, porque Ele já tem aquilo que você precisa. Ele já tem o que você precisa. Deus conhece o seu coração e os seus pensamentos. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da sua necessidade como mãe. Ele sabe das suas dificuldades como pai, como provedor da sua casa. Deus sabe das suas necessidades, dos seus empreendimentos. Ele sabe o que você precisa. E fique em paz, porque no momento certo, tudo vai acontecer conforme a vontade dEle, porque Ele é seu guardador, Ele é seu provedor. Só que nesse momento Elias vai para lá e ele começa a ser alimentado pelos corvos. Elias começa a beber água do riacho de Querite. O interessante é que num tempo onde havia seca, onde havia falta d'água, onde a agronomia foi afetada pela falta de chuva, Elias tinha um rio. Elias não passou sede. E a Bíblia diz que Deus manda ele se esconder. Só que uma coisa interessante, que no passar do tempo, que eu acredito é que Elias se acostuma no lugar que ele está vivendo. Elias se acostuma a ser alimentado pelos corvos. Elias se acostuma a beber água do riacho, porque Deus tinha preparado isso para ele. Só que você precisa entender uma coisa muito interessante. Deus ele vai te dar o escape. Deus ele vai preparar para você, mas para de achar que o ribeiro de Querite é um destino, sendo que é um lugar de refúgio. Tem muita gente achando que o ribeiro de Querite é um lugar de destino porque tem providência. Todos os dias ele tem pão e carne. Todos os dias a Bíblia fala que corvos levavam para ele aquilo que ele precisava. Nesse momento eu acredito que Elias se acostuma e acomoda com o jeito de viver, porque tudo o que ele precisava estava na mão dele. Só que a Bíblia vai dizer que passou-se um tempo, o ribeiro secou-se. E a Bíblia vai falar que Deus chama Elias assim: Elias, põe-te de pé. Pastor Bruno, se a Bíblia diz que Deus fala para Elias: Elias, põe-te de pé, é porque ele não estava em pé, é porque ele estava deitado. O que se chama isso? Acomodação. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante. Elias declara uma palavra para um reino. O reino é afetado pela palavra. Tudo que ele profetizou aconteceu. E agora o profeta que profetiza sobre um reino é um profeta que está deitado diante de um ribeiro que se secou. Nesse momento cria uma crise de identidade a Elias. Como que pode o mesmo homem que profetiza que não haveria mais chuva, que não cairia orvalho, é o mesmo homem que está deitado, eu acredito que frustrado, do lado de um ribeiro? Quantas pessoas se acomodam do lado de um ribeiro de Querite, se acostumam com a vida, e no momento que eles secam tem crise? Eu vou semelhar isso a uma coisa muito interessante. Se não me falha a memória, Juízes capítulo 6, versículo 9 em diante, a Bíblia vai contar a história de Gideão. E o que eu acho mais interessante é uma crise de identidade de Gideão. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que o Senhor, um anjo do Senhor falou: Gideão, homem valoroso, com a força que você tem, vá libertar o povo de Israel. Ele fala: Senhor, eu sou o menor da minha família, o meu clã é o menor. E outra coisa, Senhor, aonde estão os seus grandes feitos, que os nossos pais falaram para nós, que o Senhor livra, que o Senhor guarda, que o Senhor abriu o mar vermelho? Eu acredito que Gideão conversando assim com o anjo, que o Senhor fez maná cair do céu, e nós aqui estamos perecendo. Cadê as suas grandes maravilhas? Uma coisa que eu vejo em Gideão, a crise dela, é porque o Senhor fala que ele é poderoso guerreiro, que ele é valente, ele mesmo não acredita. E outro problema instalado na vida de Gideão é porque ele só fala daquilo que os pais dele falou. Você já viu pessoas que só conseguem dar testemunho de que outras pessoas disseram?
Você conhece pessoas que contam milagres só de que outras pessoas viveram. Ele mesmo não tinha provado o Deus que o pai dele serviu. Ele mesmo não tinha provado o Deus que o pai dele serviu. Porque ele fala, cadê as grandiosas coisas que o Senhor fez, que os nossos pais nos contaram? Eu quero profetizar aqui nessa noite que no nome de Jesus, você vai parar de contar testemunhos de outras pessoas. Você terá um encontro real com Cristo e você será transformado. Você começará a contar tudo o que Deus fez em você, mas também tudo o que Deus fez através de você. A sua identidade é que você é um filho amado do Senhor e Deus está em você. E Deus chama Gideão. E quando Gideão se posiciona, ele liberta o povo. Você precisa entender que para a vida romper, você precisa dar um passo. Você precisa acreditar. Porque na maioria das vezes, quem sabota os nossos milagres são nós mesmos. Sou eu mesmo. Porque eu mesmo não acredito. Eu mesmo não dou um passo. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa acreditar nas palavras que são jorradas desse altar. Quando as pessoas às vezes me mandam mensagem, Marquinhos, você falou alguma coisa comigo, você ministrou uma palavra, o paizão ministrou uma palavra, o pastor Bruno ministrou uma palavra, eu peguei e comecei a viver e as coisas aconteceram. O problema não são as palavras que são jorradas, mas o meu nível de maturidade de fé, para poder absorver e viver cada palavra, dia após dia, porque todas as vezes que eu pego a palavra do Senhor e eu a pratico, eu vivo uma novidade de vida. Não tem como você ser mais o mesmo, depois que você começa a viver a palavra do Senhor. Então o interessante não é quantos versículos você sabe de qual, é quantos versículos você escuta e coloca em prática no dia seguinte. O que vai mudar a sua vida é quantos versículos você vai conseguir viver no dia de amanhã. Só que agora Elias se pega nesse estado frustrado, deitado. Deus fala, põe-te de pé, Elias. Põe-te de pé. E depois disso a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a ele ir para Sarepta, porque ela tinha uma viúva com um menino. A Bíblia diz que ele vai para lá, multiplica o azeite, multiplica a farinha. Depois de um tempo o menino morre. Ele ressuscita o menino. E ele continua a sua caminhada. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante. Todo o cuidado que Deus teve com Elias foi porque Elias obedeceu. Porque quando a primeira palavra que veio a Elias, falou assim, vai de Deus que veio a Elias, diz assim, vai imediatamente para o leste do Jordão. Vai para o ribeiro de Querite. Agora presta atenção. Se Elias, pastor Bruno, não tivesse ido para o ribeiro de Querite, ele teria sido alimentado por corvos? Não teria. Mas como ele obedeceu, ele foi alimentado. Você precisa entender que o lugar faz toda a diferença. Você precisa entender que o lugar faz toda a diferença. Não adianta Deus dar uma coordenada para você e você ir para outra coordenada e você querer reclamar com Deus, irmão. Deus já falou uma vez com você e você não fez. Então o problema não está na palavra que o Senhor lançou, mas na atitude que você teve. Me prova que o lugar faz toda a diferença, te provo. Porque quando Adão peca no jardim, Deus não perguntou o que Adão fez. Deus perguntou, aonde você está? Deus não perguntou o pecado de Adão. Deus perguntou, Adão, aonde você está? Você precisa entender aonde você está. Para onde você está indo? Você precisa entender, homem que está aqui, que direção sua casa está tombando. Que direção seus empreendimentos estão indo. Qual direção está indo? Você, mulher que está aqui, que cuida da sua casa. Para onde a sua casa está indo, a harmonia do seu lar? Irmão, e eu quero agradecer a Simone pelo trabalho que ela está fazendo de mesa. Porque a Marina está 100 vezes melhor. Ela já era extraordinária. Mas ela está me surpreendendo. Todos os dias que eu chego na minha casa é algo diferente.
Todos os dias que eu chego na minha casa, é uma surpresa diferente. Esses dias, você consegue chegar mais cedo para poder almoçar? Eu falei, vou tentar. E cheguei, irmão, cheguei uma mesa toda preparada, toda bonitinha. Vela, os pratos, decoração, 3 pratos, meu, dela, da Melissa. Irmão, a gente acabou de almoçar, sabe o que ela fez? Agora nós vamos fazer momento de ceia. Irmão, uma família unida, aonde Deus está, é o melhor ambiente para poder estar. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante. E eu tenho que correr para o final. Você precisa entender uma coisa muito interessante. Esses dias eu estava conversando com um homem, que ele frequenta a nossa casa. É um homem bem sucedido, tem os seus negócios bem estabelecidos, já tem um bom patrimônio. Só que por infelicidade dele, durante algum tempo, o casamento dele se desfez. Ele falou comigo, Maico, sabe tudo que eu queria? Eu falei, não, o quê? Porque ele tem um bom negócio, ele tem bons carros. Ele é bem estabilizado. Ele falou assim, eu queria, no final do dia, falar assim, eu tenho para onde voltar. Eu falei, me explica, eu não entendi. Ele falou, eu queria ter uma esposa que me esperasse em casa, depois de um dia de trabalho. O paizão sempre fala, é interessante, melhor do que ir, é ter para onde voltar. Melhor do que ir, é ter para onde voltar. Deus está falando com você nessa noite. Tem lugar na mesa para você. Tem uma casa que te espera, uma casa que te ama. Deus, Ele acredita em você, Deus aposta em você. Na maioria das vezes o diabo tenta roubar os seus pensamentos, colocando pensamentos intrusivos em você. Pensamentos de derrota. Pensamentos que o seu casamento já acabou. Pensamentos que a sua família está destruída. O diabo tenta acusar e colocar pensamentos em você, mas Deus aposta em você. Ele está com você. Ele está só esperando um passo seu para algo poderoso acontecer. Porque o mesmo Elias, que agora se levanta do ribeiro, da zona de conforto, é o mesmo Elias que no capítulo 18 vai terminar o que ele começou. Porque bom, irmão, é quem termina. Bom é quem termina. Eu não sei como você começou, mas eu quero saber como você vai terminar a sua caminhada. E esse Elias levanta, ele vai. E a Bíblia fala que Obadias o encontra no caminho. Porque a Bíblia diz que Jezabel e Acabe manda procurar Elias em todas as nações e em todos os reinos. E não acha Elias. Cristiano, o que eu acho interessante é, se Jezabel e Acabe mandou procurar Elias em todos os lugares, por que não achou ele perto do ribeiro? Não é interessante? E a Bíblia diz assim, que quando Acabe e Jezabel manda procurar, mandava o povo jurar que realmente ele não estava lá. E procurou em todos os lugares. E Obadias falou, te procuraram em todos os lugares, não te achou. Agora eu quero que você pegue essa palavra no seu coração e saia daqui com ela. Irmão, quem escondeu Elias foi Deus. É o mesmo Deus que abre portas que ninguém fecha, e que fecha portas que ninguém abre. Mas aonde Deus escondeu Elias? Em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, você está escondido debaixo das asas de Deus. Você está escondido debaixo da potente mão do Senhor. Você sabe por que a depressão não te pegou? Você sabe por que a ansiedade não te pegou? Você sabe por que às vezes o divórcio não chegou na sua casa? Porque Deus escondeu você. Deus guardou você. Deus guardou sua casa. Deus guardou sua família. Deus que guardou você. Você está escondido nele. Eu quero que você fique de pé, que eu vou finalizar. Presta atenção.
Elias se acostumou com o ribeiro. E ele fez do ribeiro o seu teto. Não faça do piso o seu teto. Você vai além. Você vai além. Você precisa entender que ribeiro é lugar de refúgio e não destino. Deus tinha provisão para Elias no ribeiro, como Deus tinha provisão para o povo de Israel no deserto, no momento que eles peregrinavam lá no deserto. A Bíblia diz que, estudiosos dizem também que cerca de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito estavam peregrinando no deserto. E Deus mandava maná para aquele povo. Agora imagina com você 2 milhões de pessoas. O tanto de maná que precisava cair para saciar o povo. A provisão que Deus tinha naquele momento era o maná, Cristiano. Imagina o tanto de maná que não deveria cair. Só que a Bíblia diz que tinha algumas pessoas que guardavam para o dia de amanhã. E Deus falou assim, não guarda nada. Só que tinha alguns espertinhos que queriam guardar para o dia de amanhã. E eles guardavam. Só que a Bíblia diz que o maná amanhecia com bicho. Você precisa entender as fases que você está passando. Porque em cada fase que você tem é uma provisão diferente que Deus te dá. Porque o destino final daquele povo de Israel era a terra que mana leite e mel. Mas o momento que eles estavam passando é um momento de providência e de maná. Só que você precisa entender uma coisa muito interessante. Quando o povo alcança o seu destino final, que era a terra que mana leite e mel, quando eles põem o pé em Canaã, a providência do maná cessou. Por quê? Porque Deus não pode deixar 2 ciclos abertos. O ciclo da providência e o ciclo da abundância. Então Deus fecha o ciclo da providência, porque a providência era o maná, mas a abundância era a terra que manava leite e mel. Era uma terra farta. Eu quero declarar aqui no nome de Jesus que nessa noite Deus está fechando sobre a sua vida o ciclo da providência. Porque Deus nessa noite está abrindo o ciclo da abundância. Deus está abrindo o ciclo da abundância na sua vida. Aquilo que você ainda não viveu nos meses que se passou, eu declaro que a partir de hoje até dezembro você vai viver a abundância do Senhor sobre a sua vida. Você vai ver a mão do Senhor te guiando. Você vai ver a mão do Senhor te fortalecendo. A Bíblia diz que Acabe se encontra com Elias. E Acabe fala, é você o perturbador de Israel? Ele fala, não sou eu o perturbador de Israel. Perturbador é sua família. É o seu pai e sua família que é o perturbador de Israel. Por quê? Porque vocês corromperam o povo. Vocês implantaram uma cultura diferente. Vocês serviram os outros deuses. Então quem fez essa bagunça foi você, Acabe. Mas corre, porque eu estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. E a Bíblia diz que Elias ouviu o barulho de uma abundante chuva. E ele pede o seu servo, suba no monte e vê se você vê alguma coisa. E a Bíblia diz que ele sobe a primeira vez, ele não vê nada. Ele fala para Elias, eu não vejo nada. Sobe a segunda vez e também não vê nada. A 7ª vez a Bíblia diz que ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora escuta isso. O que Elias ouviu não condiz com o que ele estava vendo, porque ele ouviu o barulho de uma abundante chuva, mas o que ele via na 7ª vez que o servo dele subiu ao monte era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que eu faço, paizão? Quando o que Deus me falou não condiz com a realidade que eu vivo, o que fazer
Quando as promessas que Deus me disse que ia acontecer não condiz com a realidade que eu vivo. Ah, mas eu já escutei que eu seria um empreendedor, eu escutei que eu teria uma família, eu escutei que eu seria próspero, eu escutei que eu ia viajar as nações, mas nada ainda aconteceu. O que você vai fazer quando a sua realidade não condiz com o que você ouviu? Eu tenho uma profecia, eu tenho uma palavra, dentre tantas outras. Uma mulher, todo mundo conhece a Érica Suzana. Ela disse para mim: eu vejo que você terá um dos maiores dízimos dessa casa. Estou vendo? E a minha palavra é: trate de crescer mais, irmão. Porque se eu vou ter um dos maiores dízimos, imagino que você não vai ter. Trate de crescer mais. Agora o que eu faço? O que eu faço, pastor Bruno? Se a realidade que eu vivo não condiz com o que eu escutei. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. O que você quer dizer com isso? Se Deus falou com você, mesmo que a sua realidade seja diferente, não perca a fé, porque vai acontecer. E eu posso ouvir nessa noite o barulho de uma abundante chuva vindo sobre a sua vida, vindo sobre a sua casa, vindo sobre você. Eu posso ouvir o barulho de uma abundante chuva. Eu posso ouvir um barulho de uma abundante chuva. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Escuta isso e eu finalizo aqui, né? Já falei que ia finalizar um monte de vezes. A Bíblia fala que essa pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, trouxe uma abundante chuva. Eu quero declarar que essa nuvem, mesmo que seja pequena, mesmo que olhando aos olhos carnais não consiga trazer uma abundante chuva, mas se Deus falou que vai trazer, vai trazer. E essa pequena nuvem é você que está aqui nessa noite. Mesmo que aos olhos de outras pessoas você não tem tanto valor, mesmo que aos olhos de outras pessoas elas não colocam tanta confiança em você, mas elas terão que ver, porque você está trazendo uma abundante chuva, chuva, chuva sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua área emocional. No nome de Jesus, eu declaro você sendo frutífero, eu declaro você sendo abençoado e abençoando outras pessoas, no nome de Jesus.